Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Deus Supremo. Eu cumprimento os irmãos, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Deus, né? E esse dia 2 de janeiro, o segundo dia de um novo ano, eu queria deixar uma palavra da parte de Deus para cada um dos irmãos, para que venhamos meditar. Sabemos que no mundo temos aflições e o ano de 2022 foi muito um ano acirrado. E as consequências desse acirramento, dessa questão, veio em termos de aflições, decepções, mas para que tenha esperança em Cristo, não pode deixar que as tristezas venham nos abater, venha causar uma influência negativa em nossas vidas. Mas eu quero deixar uma palavra aqui da parte de Deus, no livro de Deuteronômio 34, capítulo 1 em diante, que diz: Então subiu Moisés das campinas de Moabe, no monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe a terra desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostro-te para haveres com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou no vale da terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Irmãos, aqui está uma palavra de encorajamento para os filhos de Israel, para o povo que saíram do Egito, sob o comando de Moisés. Eles achavam que ia dar certo, ia entrar na terra prometida sob o comando de Moisés. Mas logo no capítulo 34, a Bíblia diz que o Senhor convida Moisés a subir ao monte e contemplar as conquistas que fizera e as conquistas da qual o povo iria conquistar. Mas o Senhor falara isso para Moisés. E quando Moisés morre, porque ali fica, o povo disseram: perdemos a esperança. Agora pronto. Imagina, irmãos, aqueles povos, os inimigos dos filhos de Israel. Como é que eles se comportaram? Pronto, agora eles não vão conquistar. Eles agora não tem jeito, porque o líder dele morreu. Mas a Bíblia diz que eles plantearam 30 dias, ficaram de luto. Eu não sei quanto tempo você tem chorado, não sei quanto tempo você tem planteado, mas eu quero dizer que tudo tem um começo, tem um dia para começar e também tem um dia para terminar. Não é porque aconteceu algo ruim ou saiu da forma que você não esperava, ou não saiu do seu jeito, que foi motivo para você desistir. O povo chorou 30 dias. Mas a Bíblia diz que o Senhor levanta Josué e diz: ó Josué, Moisés meu servo é morto, mas assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Então o povo começou a reacender a esperança. O povo entendeu que Deus é fiel e aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Porque o ruim é o impacto
imediato. Morreu. Acabou. O momento. Mas aí a esperança ela vai renascendo, porque ainda há esperança. Porque o que prometeu é fiel. Nós não podemos de maneira nenhuma ficarmos na dependência humana. A nossa dependência está no Senhor. Não é do jeito que saiu do que eu quero. Não é do jeito que eu quero. Não foi do jeito que eu queria. Não foi do jeito que eu pensava. Não foi do jeito que eu sonhava. Mas aconteceu do jeito que Deus quis. Porque a última palavra é do Senhor. Você vê que o Senhor chama Moisés, sobe o monte e mostra. Mas lá você não entra, mas eles vão entrar. Porque eu garanti a Abraão, eu garanti a Isaac e garanti a Jacó, que vos daria e vou dar. Aleluia. O que diria o povo a Isaías? Porque Isaías também tinha dependência humana, pois o seu tio Uzias era do palácio e Isaías vivia no palácio. A dependência de Isaías estava no rei Uzias e também todo o povo de Israel estava no rei Uzias. Mas a Bíblia diz que o rei Uzias, enquanto estava leproso, tinha influência. Enquanto o rei Uzias estava vivo, tinha influência. O povo ainda tinha esperança, aleluia. Mas a Bíblia diz que o rei Uzias morre. Mas quando o rei Uzias morre, olha o que foi que aconteceu na vida de Isaías. Isaías capítulo 6, a sua epígrafe vai dizer, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Foi na adversidade que houve um avivamento. Foi na falta da dependência humana que Isaías olha para a dependência de Deus. Porque no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo do 6º capítulo, ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, ou seja, o comando, os seus comandados, aqueles que assistiam diante do Senhor, o templo estava cheio. E a Bíblia vai falar que os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Com 2 tinha respeito, com 2 estava em movimento e com 2 estava a serviço. Aleluia. Mas eu quero dizer que quando Isaías ele contempla o céu, ele contempla também a dependência. Acabou-se a dependência terrena. Acabou-se a influência terrena. Acabou a esperança terrena. Mas agora vem uma esperança verdadeira. Agora vem uma esperança do céu. Porque quando nós tiramos a nossa visão das coisas terrenas, da dependência terrena, logo a dependência dos céus entra em ação. E a melhor dependência do homem na terra é ser dependente de Deus. Porque a nossa esperança está no Senhor. Mas o Senhor, ele também é Deus que ele disse corrige. Ele corrige também aquele que ele ama. Não é porque a nação de Israel era uma nação forte, era uma nação poderosa, mas era uma nação desobediente. A ponto do Senhor conceder que a nação da Babilônia levar o povo escolhido por Deus como cativo para a Babilônia. O Senhor permitiu por quê? Porque através dali haveria um grande avivamento. Muitas das vezes derrota, muitas das vezes aquilo que a gente esperava não foi do jeito que esperava, não saiu, mas é o Senhor trabalhando para que a dependência do Senhor seja viva em nossa vida. Para que nós possamos olhar para o alto. O salmista diz: olho para o monte, de onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Muitas das vezes é necessário ser dependente do Senhor. Tirar toda a dependência de nós, toda a influência que muitas das vezes nos impede de olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. E a Bíblia aí fez o quê? O Senhor permitiu que o povo de Israel fosse levado como cativo para a Babilônia. Mas ali no Jeremias 29:11, o Senhor dá outra garantia para ele. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Embora que você está pensando que acabou, não tem jeito, mas o Senhor está dizendo, eu bem sei o pensamento que penso de vós. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Muitas das vezes nós estamos aflitos, querendo uma resposta de Deus. Muitas das vezes nós estamos até mesmo triste, porque aquilo não saiu conforme nós queríamos. Mas é o Senhor que sabe de todas as coisas, e eu torno a dizer para vocês, assim como ele diz em Isaías 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, irmãos, muitas das vezes isso é o que estamos precisando. Primeiro da dependência do Senhor, depois de diálogo. Porque através do diálogo com Deus é que Ele vai ouvir e vai nos dar o que Ele nos concede. Vamos orar ao Senhor e dizer, Senhor, somos dependentes de Ti. A nossa dependência humana, aquilo que nós esperávamos, frustrou. Elai, de cá, seguro manai. Mas nós estamos confiantes. Continuamos orando pela nossa pátria. Continuamos orando pela paz da cidade. Continuamos esperando no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa salvação. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. E que este início de ano seja um início de esperança no Senhor. Fica na paz, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando. E saiba que o melhor caminho e a melhor coisa que o homem deve fazer é ser dependente de Deus. Coloque a sua família na dependência de Deus e Deus em Cristo Jesus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.